Boa noite, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma live do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. O tema de hoje é dança e fitness, com o queridíssimo convidado Santorini. Bom, lembrando que essas lives fazem parte de um projeto chamado Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes. Começou dia 30 de março com a intenção de ser um projeto voltado para esse momento da quarentena. Só que com o decorrer das coisas, ele vai para a 100ª live. Inclusive aqui, já de antemão, já falo para vocês que na semana que vem, dia 7/7, vai ser a comemoração da nossa 100ª live desse projeto, com lives diárias, trazendo para vocês essa relação da dança, né, como um lugar de conhecimento. Ou seja, ela dialoga com as várias áreas do saber. Então, estamos aqui agregando esse potencial da dança, mostrando, né, constatando o quanto a dança tem para poder contribuir na nossa vida em vários sentidos. Um abraço aqui para Gustavo Gelmini, ele foi um dos nossos queridos convidados, cujo tema foi dança e dramaturgia. Um beijo, Gustavo. A Thelma Monteiro está aqui. Seja bem-vinda, Thelma. Calma aí que eu vou chamar o Santorini, acabou de... Seja bem-vindo, Santorini. Tudo jóia? Finalmente, rapaz, que situação! Que maravilha! Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Bom, ó, eu sempre no início das lives eu tô lendo um poema do livro Pensamento Dança, Ó, do professor filósofo, eu também tenho. do professor e filósofo Igor Fagundes. Bom, ó, eu vou ler o poema de hoje. Na verdade, eu já li, de tanto que eu leio os poemas, acabo que em algum momento eu vou acabando e repito, né? Eu escolhi hoje o tema, o poema Técnica. Aí quando as pessoas estão se achegando, aí eu vou lendo o poema para a gente aí abrir nosso bate-papo. Técnica. Beleza. Enroscado pela cobra. Desculpa, vou começar de novo. Fiquei, Tá bom. fiquei nervoso. Que ele acabou de entrar aqui, meu Deus do céu. É, você viu, né? Então tem uma, Exatamente. tem uma responsabilidade. Meu Deus. Aí está. Aí, Se o consegue. autor do livro acabou de entrar, gente, então estou bem nervoso. É verdade. O nome do poema é Técnica. Enroscado pela cobra da criação, olhe fundo e paciente nos olhos do réptil. Espere. Não é sempre que toma um tumulto o pescoço da gente, essa dileta e venenosa serpente. Aguente e prenda a se enroscar também nela, como quem se dobra, desdobra e desvela alguma técnica de captura de poéticas repentinamente em fuga. Junto de um outro bicho a devorar-lhe a mente. Não pense o mesmo golpe. Diferente vem o gole do próximo veneno. Sem nenhum tecnicismo a iludi-lo com antídotos, ferramentas prontas diante do desconhecido que afronta. Não é preciso contar 7 e 8 para apanhar sem se queimar. O ritmo do fogo novo que escorre, feito líquido por seu corpo. Mais um poema do livro Pensamento Dança, do professor filósofo Igor Fagundes. O poema de hoje foi Técnica. Então, abrindo nosso bate-papo com mais um poema, a gente quero agradecer novamente ao Santorini por ter aceitado o convite. E vamos começar. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Júlio Smack, eu sou profissional da dança, mais especificamente trabalho na área da dança contemporânea, trabalho com alongamento e também dança de rua. Sou graduando em dança na UFRJ, sou videomaker,
fotógrafo e mais recentemente eu tenho entrado na área do marketing digital. Bom, essas lives fazem parte de um projeto chamado Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes. O tema de hoje é Dança e Fitness, com o queridíssimo convidado Santorini. Yes! Mas, Július, por que dança e fitness? Bom, calma aí só um instantinho. Pronto. Tá. Uma das coisas que eu fiquei pensando no decorrer desses bate-papos, né, o quanto também a gente usualmente percebe a dança nos lugares das academias de dança, né, nas academias de musculação. Muitas vezes a gente esbarra, tem aula de dança, e muitas vezes a gente direciona essas danças como dancinhas. Inclusive as pessoas que são acadêmicas, que trabalham com dança, também se referem a esse lugar como dancinha. E assim, eu estou falando de modo geral, tá bom? Isso é um modo geral, não estou falando de lugares específicos, mas isso é uma coisa que eu fiquei refletindo. Mas por que eu estou falando aqui de dança e não trago também essa relação das academias de musculação, que tem várias aulas coletivas de dança, e não trazer também esse conhecimento para cá? Por que não? Então, o Santorini tem uns trabalhos muito, muito interessantes que ele coloca na internet, e como que ele traz essa parte dessas aulas coletivas, né, com propostas que vocês vão entender que não é aulinha. E também não estou aqui levantando bandeiras, mas a perceber que no lugar da dança também, esse lugar, quando a gente vai na academia de musculação, ali tem um conhecimento, tem um estudo, tem várias relações, né, importantes da gente valorizar também como profissionais da dança, aqueles que estão, por exemplo, num lugar acadêmico, também perceber a importância desses espaços que são nas academias de musculação, essas aulas de dança que ali não é para ocupar horários assim para poder encher linguiça, não é. Então eu fiquei muito feliz aí com que o Santorini, porque o Santorini aceitou esse convite para poder, e mais ainda quando ele conversou comigo como que ele trabalha, isso vocês vão perceber a importância desse bate-papo, né? Porque é uma coisa muito comum a gente perceber essas aulas coletivas. E agora vocês vão perceber com mais profundidade como que um profissional dessa área, como que ele trabalha, como que ele atua, como que ele pensa essa relação do corpo, da dança, né, nesses espaços tão comuns para a gente. Então, seja bem-vindo, Santorini, e fique à vontade para poder se apresentar para a gente. Isso aí, boa noite, gente. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Wilson Santorini. Júlio, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui levando um pouquinho do meu trabalho, né? Fiquei muito feliz em receber o seu convite. Já acompanho as lives aí já desde do início, né? Tem bastante coisa, você já vem falando bastante sobre isso e fiquei muito feliz, de verdade. Bem, eu antes de eu começar a falar sobre dança, sobre qualquer outra coisa, deixa eu explicar. A dança ela sempre esteve presente na minha vida. Eu não sou um marombeiro que dança. Não, eu sou um dançante que por um acaso agora é marombeiro. Então eu sempre tive contato com a dança, né? E a minha ida para a academia foi através de uma substituição. Você sabe que a gente trabalha com dança, sempre tem um amigo, tem um colega, poxa, me cobre lá, sabe? Às vezes ocorre alguns problemas que a gente não pode estar nas aulas, e assim eu cheguei dentro de uma academia. Então, eu não atuo só nesse cenário, eu canto, danço, eu sou do teatro, eu sou da dança, né? E eu tô agora já há 8 anos sendo professor de dança. Meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse ser um professor de dança, apesar de a dança sempre estar na minha vida. E dentro desse cenário fitness, a dança, ela não é a protagonista, como a gente já falou, né? Ela tem uma missão, acredito eu, de entreter as pessoas, né? Mas dentro desse cenário, quando a dança ela sai do tablado, ela sai da escola de dança, ela sai da universidade e entra dentro desse cenário fitness, né? Ela sofre algumas transformações,
né? Porque a dança, enfim, ela é muito complexa, né? E essa visão de dança que a gente tem na universidade ou numa escola de dança, dentro de uma academia, é literalmente diferente, né? Eu preciso dialogar, obviamente, com esse universo fitness, mas também eu preciso fazer com que os meus alunos, as pessoas que fazem dança, as pessoas que procurem a dança hoje dentro de uma academia, elas tenham uma outra visão, uma outra interpretação de dança. Porque é muito parecido, é muito comum das pessoas falarem assim, eu não sei dançar, ou eu não consigo dançar, ou ver uma aula dentro de uma academia, ela não se identifica com aquela aula, porque já tem uma turma dançando, já tem, enfim, a academia também é um ambiente onde muito difícil, né? Eu acho, a primeira vez que eu cheguei dentro de uma academia, eu falei, gente, isso aqui é uma sala de tortura. Né? E tem pessoas que não têm essa aptidão para ficar uma hora puxando ferro, ou uma hora pedalando, ou no jump. E a dança, ela entra nesse quesito aí, né? Enfim, hoje boa parte das academias vem introduzindo diversas modalidades de dança nas suas grades, né? E hoje o que eu faço nada mais é do que a dança, eu não posso fugir desse universo fitness, mas eu convido os meus alunos, as pessoas que fazem aula comigo, a ter uma outra visão do que pode ser dança. Porque, por exemplo, a dança ela está no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Por exemplo, para atravessar uma rua, você tem uma série de ações coordenadas, que é olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para o sinal, olhar para frente. Então, isso já está no nosso corpo. Então, quando a gente entra dentro de uma sala e a gente fala, caramba, é dança, a pessoa fica meio perdida. E quando ela entende que ela tem essa percepção de movimento e tudo mais, ela começa a ter uma outra leitura. Enfim, as pessoas chegam na academia hoje, a dança numa academia ela está vinculada muito a as pessoas que querem perder caloria, quer modelar o corpo, quer trabalhar coordenação, entendeu? E oi, travou aqui para mim. Destravou? Peraí, Foi? agora destravou. Isso. Foi. E pensando nesses fatores, né, assim ela ocupou todo esse espaço. Então, assim, não é fácil, não é fácil uma coisa que é muito fácil, assim, as pessoas acham que a gente trabalha com dança é fácil, né? Porque você já tem o seu material, é o seu corpo. Você chega lá, faz um dois para lá, um dois para cá. Mas só que quando você está dentro de uma sala de aula com pessoas que nunca teve contato com dança, ou que está tendo aquela primeira oportunidade de estar dentro de uma sala de aula, é, 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 é desafiador, porque você precisa elaborar uma aula onde aquela pessoa que não tem tempo, que não tem ritmo, ela precisa sair dançando. Então é desafiador o trabalho do professor dentro da academia. Então, assim, ao longo desses 8 anos, eu venho pesquisando na realidade, porque o professor que eu sou hoje, eu não cheguei há 8 anos atrás. A gente que está na universidade, a gente que está dentro de uma sala de aula, estudando dança 24 horas, ou enfim, o tempo que a gente pode, é uma linguagem diferente. E quando o dançarino, o bailarino, a pessoa que quer entrar nesse universo, chega numa academia, ele vai encontrar pessoas com problemas de articulações, problemas de joelho. Você vai encontrar idosos, vai encontrar pessoas, enfim. Posso ficar aqui falando inúmeros perfis de alunos. Então, você ministrar uma aula pensando nesse coletivo é um desafio. Mas depois de um tempo, eu pesquisando, amadurecendo meu trabalho, eu descobri uma fórmula onde eu me conheço e através do meu conhecimento que eu tenho pela minha passagem na dança, eu levo para as minhas salas de aula. E pode falar. Eu tenho uma questão que você, já vou até antecipar, porque você falou Hum, sobre a questão da perda da caloria, né? Perda de calorias, que hum, algumas pessoas
vão com esse intuito. Pensando nisso, uma das coisas que eu percebo quando as pessoas falam, porque vou lá perder, só vou lá perder calorias. Mas olhando por esse viés, para um professor de dança, montar uma aula para só perder calorias não é só não é só montar uma aula que a pessoa vai só perder calorias. Tem várias outras coisas que entram nessa relação que também perde calorias. Queria que você pudesse falar um pouco sobre esse padrão que as pessoas falam e diminui essa prática corporal, botando como dancinha, justamente porque eu vou lá perder caloria. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, exatamente. Como a gente está como a gente estamos falando de dança dentro da casa da educação física, a gente está falando desse universo fitness. Então, assim, o que é vendido, o que é passado para o aluno que está procurando a dança dentro de uma academia, ele está indo buscar isso que eu estou dizendo para Uhum. você. A princípio, Isso. sim, né? Perder caloria, enfim, modelar o corpo. E só que esse aluno, muitas das vezes, ele ele não sabe que ele vai ser surpreendido, porque a Uhum. dança ela É. é tão poderosa, ela é tão poderosa que quando você percebe, você, enfim, eu posso eu posso estar meio aqui meio perdido nessas infinidade de coisas que passam pela minha cabeça agora, mas ela é poderosa nesse sentido. Então, dentro da casa da educação física, a dança ela precisa ter essa linguagem, né? Hoje, enfim, temos vários cursos aí, várias modalidades de dança onde estão voltadas para essas coisas. Mas só que quando você fica só dentro desse conceito, né? Às vezes isso se torna previsível, né? Nós temos, por exemplo, eu tenho alunos que vão com esse conceito de perder a caloria, mas eu também tenho outras alunas que utilizam a aula de dança para curar uma depressão, sabe? Ou para entreter, para fazer novas amizades. Então, a partir do que eu coloco, do que eu proponho, a aluna ela pega aquilo e ela usa da maneira que ela quer naquele dia. E tem uma coisa que eu percebo, e não tô assim, julgando quem fala, vou lá só perder caloria. Sim, não tô falando isso. Tô falando que tem outras possibilidades de pensar que quando você fala que vou só perder calorias, tá tudo bem. Só que quando fala que é dancinha, ou tipo, vou lá fazer aquela aulinha, tipo, É, aí sim, aí já é um lugar que a gente precisa repensar sobre a fala. Mas eu vou lá perder caloria, ok, é um objetivo. E pensando que quando você vai perder calorias, o quanto de relações cognitivas, de memória, de trabalhos de articulação muscular, né, repetição, uma relação sim, também espacial. Então, o quanto de coisas também vai estar incluída, por mais que você fale que você vai queimar calorias, mas ainda assim você vai trabalhar uma série de coisas que também é concentração. Então, isso são fatores que, para mim, são muito importantes que quando a pessoa fala que vai perder calorias, ok. Mas aí existe esse conjunto inteiro que é o que faz esse diferencial numa aula de dança, num espaço, inclusive, como você falou da educação física, que não tira essas qualidades das aulas de dança. sim, sim, sim. E também, Júlio, dentro desse universo de possibilidades, né? Você tem a oportunidade de estar aprendendo, de estar fazendo novas amizades, criando novos elos. Gente, é impressionante. Eu recebo alguns depoimentos de algumas pessoas que falam assim: Poxa, professor, caraca, eu pensava que eu não sabia dançar, sabe? Então, o aluno ele chega para você com vários problemas. Às vezes, a academia é um ambiente onde é intimidador, né? A pessoa que está chegando ali nova, ela não conhece ninguém, ela não conhece ninguém. Muitas das vezes aquele aluno está indo lá porque ele não quer estar ali, mas porque o médico falou que era para ele estar ali. Então, como é que você vai fazer com que essa pessoa tenha prazer naquilo, né? Então, assim, exatamente existe o professor
que dá um comando, né, de possibilidades, mas eu também faço um convite às minhas alunas a entender que todo corpo pode dançar. Não existe um biotipo, não existe uma fórmula, todo corpo é capaz de dançar. Né? E Sim, falando sobre a dancinha, existe isso, não, vamos ser sinceros, né? Porque, assim, eu trabalho com dança, há 8 anos eu vivo literalmente de dança, então tudo que eu tenho hoje foi a dança que me deu, né? Então eu me considero um vitorioso dentro desse universo, porque você sabe que não é fácil trabalhar com dança, com arte no Brasil. Mas, graças a Deus, a arte ela é tão incrível, a dança ela é tão incrível que ela nos proporciona momentos incríveis. E através da dança eu me realizo. Muitas das vezes é, é, tem essa discussão de ser dancinha assim, porque o colega, às vezes, ele entende o seu trabalho como recreação, uhum, né? Como recreação, ou como você ter uma preparação, mas assim, eu penso hoje na minha aula como um corpo, né? As possibilidades do que eu posso fazer. Quando eu estou montando uma aula, geralmente eu penso em tudo isso. Como é que eu vou introduzir você essa leu minha mente pessoa? agora. Eu ia perguntar sobre isso. Meu Deus! Cruz credo. Continua, por favor. Como é que eu vou introduzir isso a essa pessoa? Essa pessoa nunca dançou, entendeu? É difícil, Júlio, mas eu gosto desse desafio, entendeu? De chegar e fazer com que a pessoa ela entenda que ela é capaz de dançar. A dança, ela pode te oferecer o que você quiser. Se você quiser perder caloria com isso, você vai perder Uhum. caloria com isso. Se você quiser desestressar, você vai desestressar isso, né? E essa preparação toda, e assim, você tem que fazer uma aula pensando na criança que pode estar presenciando a sua aula, na adolescente, entendeu? No jovem, no idoso. E hoje, dentro de uma sala de aula, praticamente nas minhas aulas eu tenho uma diferença, eu tenho diversas, fugiu a palavra aqui agora, eu tenho diversas faixas As etárias, caras. entendeu? Então, assim, é muito incrível você ver o idoso, a menina mais nova, a menina mais nova, o homem, enfim, todo mundo dançando uma única coisa. Então, assim, é uma fórmula que, quando eu descobri, eu acho que é a maneira como você ensina, a maneira como você fala, é a maneira como você introduz isso. Quando a pessoa ela entende o tempo, até porque para a pessoa fazer um para um lado, um para o outro, ela precisa de um tempo, ela precisa entender um para um lado e para o outro. Então, quando o aluno ele se apropria disso, ele rebola até o chão. Ah, foi muito bom você falar sobre isso. É muito bom, porque é uma da, Calma aí, que eu vou ligar o ventilador, que eu tô suando. Vamos. tem uma coisa que você me lembrou agora que é muito importante também. Isso é muito importante. Algumas lives que eu já fiz que falava sobre sexualidade, os profissionais dessa área falaram que a gente precisa rebolar, a gente precisa trabalhar o quadril, a gente precisa é, mover essa parte do corpo que muitas vezes a gente esquece, ou fazem a gente esquecer, Sim, trazendo uma conotação que é negativa. Não é negativa. Isso faz com que a gente perca o nosso poder quanto seres humanos, energeticamente falando, porque foram profissionais que trabalham nessa parte da terapia holística, que entende o corpo como um todo. Então, eles nas suas falas, traziam essa importância da gente mover o quadril. Então, pensando nisso, as suas aulas também têm esse efeito terapêutico no sentido de equilibrar essa energia que tem nessa parte do quadril. Que assim, não é um achismo, são profissionais que vieram nas lives que tem lá, depois eu vou postar inclusive no YouTube, esses profissionais que falaram sobre essa parte que é muito importante, que você
falou aí de maneira brincando, mas é uma brincadeira séria, assim, que Exato, muda as pessoas, muda o poder das pessoas com elas mesmas. exatamente, exatamente. Olha, eu tenho algumas senhoras que fazem aula comigo de 71, 72, 73, 80, 85. E às Ah, vezes, sério? Eu tenho alguns vídeos. Uma delas tá aqui na live, que é a Aparecida Firmino. Ela tem 70, vai fazer 72 anos mês que vem, agora em julho. gente, Então, ela é ligada, canceriana. ela é ligada no 220, entendeu? Ih, Júlio, E, destravou de novo aqui pra mim. e agora? Destravou, Ah, destravou. tá. E assim, percebendo, por que assim que eu percebo a importância desse bate-papo? Porque o quanto de coisa é trabalhada nessas aulas e a gente não percebe, porque tá assim, porque ainda é um senso comum ver esse lugar diminutivo, né? Mas se você olhar profundamente, por exemplo, como eu falei em referente à live anterior que falava sobre sexualidade, e isso é inerente a você fazer sexo, mas é você perceber o seu corpo ali na movimentação que você não você não vai rebolar porque eu falo homem e mulher, tá? Não é só a mulher, não, é o homem também. Eu achei incrível porque eles falaram isso e eles não são profissionais da dança em si, alguns deles, né? Mas eles trabalham essa parte do movimento e vendo como que muitas pessoas, muitos dos seus pacientes, clientes, acho que são clientes que se falam, mudaram a vida justamente porque começou a dançar, tá? A mover a parte do quadril. Quanto que mudou a vida dele. É. É impressionante. Eu, Engraçado, e isso também vai muito da nossa dança, da nossa maneira de dançar. Nós somos latinos, a gente tem uma dança mais quente, e às vezes, gente, mexer o quadril, né, para mim, para você é uma coisa tão simples, e para muitas pessoas essa é uma questão, é um tabu, vamos uhum. ser sinceros, né? Então, a gente trabalha tudo isso, entendeu? A dança na academia, ela está visando isso. É impossível você não pensar num corpo como um todo, porque as coisas são tudo interligadas, sabe, Júlio? Então, assim, desde o momento que a pessoa ela entende a mecânica do movimento, ela entende as possibilidades entre de possibilidades, para ela fica muito mais fácil. Então, assim, uma coisa que funciona muito é que, assim, nós na academia, para quem está começando a dançar, né, existe a necessidade do espelho, né? Tem um espelho Ah, ali, tem aquele espelho, mas desde o momento que o professor ele se vira para a turma, aquele espelho morreu, porque o tempo todo você está ali, ó, tete a tete no visual com o aluno. Então, quebra essa coisa de estar acertando, de estar no tempo, né? Porque tem aquela coisa, tem gente que fala assim, ah, eu sou muito dura, você vai estar para lá, eu vou estar para cá. Acontece, acontece. E às vezes, por incrível que pareça, e às vezes eu penso numa ideia, numa composição, né? E proponho a turma fazer. E às vezes eu observo que aquela aluna que tem uma certa dificuldade fez um movimento que eu não percebia. Eu pego isso para mim e falo, estou mudando a coreografia de aula por sua conta. A pessoa ela esquece literalmente desse da vergonha, né? Eu acho que todo mundo tem esse tabu, tem essa coisinha de e eu preparo também esse universo. Eu acho que dentro da academia o professor ele precisa trabalhar muito bem isso. O aluno ele chega, você precisa cumprimentar esse aluno, você precisa saber o nome desse aluno, enfim. Eu tenho tantos alunos, eu não sei o nome de todo mundo, mas o aluno quando ele chega para você, ele está chegando cheio de dúvidas, cheio de incerteza. Então, quando você prepara a cama para ele, você convida para ele, você faz o universo, você faz com que os colegas de aula
dê um oi, dê um ok, porque às vezes a gente chega no ambiente e a gente não está ligando que entrou alguém novo. Então, assim, é uma atmosfera e eu acho que eu sei trabalhar, aprendi a trabalhar isso muito bem, porque você sabe muito bem disso. Você já passou por aulas onde você está numa sala com 40 pessoas e você não conhece ninguém, ninguém fala oi, tudo bem, como é que você está? Né? E se você esbarra no colégio, ele ainda te olha de cara, Assim, ó. não é? E quando você dá aquele batimão e voa no braço da pessoa? Ops! Eu queria te perguntar quais são Ah, as dificuldades da dança nessa parte das academias de musculação. olha, a dificuldade da dança, e eu acredito que não exista uma real dificuldade, existe o que você entende sobre dança, o que você pode transformar com ela através disso, entendeu? Eu acho que a dança, ela não é fácil se dançar, mas também não é difícil de se dançar quando você tem esse, essa dimensão de possibilidades de você consegue fazer isso. Agora, o mais difícil dentro disso tudo, às vezes, a pessoa ela não dá aquela certa credibilidade de que isso pode ser algo bom. Eu acho que varia para cada um. Sim. Tem mais outra pergunta? Ah, como que você, como que você, e até um pouquinho sobre a pergunta, assim, até um pouquinho do que você falou anteriormente, só que eu vou perguntar um pouco mais, é, como é que fala? Ah, detalhado não. Você vai saber. Como que você cria, monta, planeja as suas aulas? Depende muito da turma, ou depende do seu plano de aula, ou depende do lugar onde você está dando a aula? Bem, Júlio, isso acontece da seguinte maneira. Muitas das vezes eu tenho uma ideia de aula, né, na Uhum, minha cabeça. Eu chego na sala de aula, por exemplo, isso toma um outro rumo. Então, na realidade, o que que eu faço? Eu tenho perfis de turmas diferentes. Eu tenho turma mais festeira, eu tenho turma que gosta mais de uma década de música, entendeu? E, enfim, eu tenho grupos diferentes, mas eu acho que a linguagem que eu uso é a mesma. É a mesma para cada um. Eu só é a maneira como eu coloco isso, que eu proponho, entendeu? Muitas das vezes, assim, quando eu comecei a trabalhar com mais idosos, né? Eu observei que eles são meus alunos mais fiéis, vou ser sincero para você, porque é um pessoal que está ali, que está disposto a fazer o que você propôs, não é? uhum, Então, assim, como é que... E dentro da academia existe, como eu disse para você, modalidades onde não agrega, não é democrativo, porque é para um perfil. Por exemplo, o estileto, o fit dance, né? São modalidades voltadas para um grupo. E dentro de uma academia existe uma comunidade muito grande que gostaria de dançar, mas ela não se enquadra em nenhum daqueles perfis. hum, Então, eu sou um professor voltado para essas pessoas dentro das academias, né? E as pessoas elas chegam com essa com essa com essa ideia de que é só uma dancinha ou só alguma outra coisa, e ela é surpreendida ao longo da aula ou ao longo do processo. Então, assim, eu monto as minhas aulas de acordo com o perfil da minha turma, né? E acontece também de, às vezes, você elaborar toda uma aula e chegar lá, ter uma galera nova, né? Geralmente eu trabalho, eu danço com. Tem mais meninas do que meninos na sala de aula, mas também tem rapazes fazendo aula comigo. Muitas das vezes é um rapaz novo que acabou de chegar na academia. Eu falo, caraca, a minha aula tá toda voltada
para esse público e eu preciso adaptar essa aula, né? E às vezes acontece e a gente vai fazendo. Deixa eu ver aqui mais a outra. Hum, isso. É, como que você percebe a diferença quando chega alguém na sua aula e que aparentemente já tem uma relação, né, de uma vida, de uma vivência com dança, de repente ela chega na sua aula e como que você traz esses estímulos para que ela também se mantenha motivada para dançar? Como é que você faz esse link, né? Porque Pessoas que já tiveram contato com dança e chegam na sala de aula? isso, Sim, eu tenho inúmeras alunas que tiveram passagem pela dança, isso, né? Então, assim, quando você encontra um colega, vamos dizer assim, né, uma pessoa que já tem essa linguagem, nossa, fica muito mais fácil o seu trabalho, né? Você propõe outras coisas, geralmente aquele aluno que tem mais habilidade para poder te acompanhar naquela dança ou naquela série de dança, de coreografia. Eu também trabalho muito a questão aeróbica junto com as danças, com as coreografias. E é perceptível, né? A pessoa ela acaba se destacando nisso, né? Mas é legal, eu falo, é assim, poxa, muito pelo contrário, assim, às vezes termina as aulas, ela fala, poxa, eu sou fulano de tal, também sou professora. Tem professores que fazem aula comigo. Eu trabalho em algumas empresas onde outros professores fazem a nossa aula. Então, existe essa, esse elo, né, entre, entre isso. porque eu perguntei isso? Existe um tabu também que as pessoas geralmente têm essa relação de que ali vão só pessoas que estão aprendendo a dançar ou que não sabem dançar e de repente estão curiosas, ou que estão mais ou menos e vão... Não, tipo, ali é um lugar, né, que eu entendo, assim, posso estar errado, né, tudo assim, tudo a visão do Júlio, tá? Que ali é um lugar que não tem esse espaço de quem dança mais ou de quem dança menos, é um lugar que está todo mundo junto. Assim, eu percebo esses Sim, tipos de aula numa academia que as pessoas estão ali, ó, horizontalizadas, aprendendo outras maneiras de estar interagindo a partir do movimento da dança, a partir também daquele espaço que você pode dançar ali um bom tempo, outra que começou agora e outra que está começando hoje. Então, eu acho que isso vai estimulando, vai criando uma maneira também, até porque é uma coisa mais, como é que fala? Mais livre no sentido de você estar muito à vontade, estar vivenciando, estar sorrindo, estar se abrindo, estar fazendo essa conexão com o outro, estar sorrindo, enfim, eu sinto isso muito quando eu até já fiz aulas também numa academia aqui no, eu não estou falando de alguém que nunca fez aula de uma academia de musculação, já fiz várias vezes. Então assim é muito divertido, é muito prazeroso e a gente sai de lá assim com alto astral, uma autoestima também muito grande. Então, isso é um ganho que é importante de se dizer e que não tem isso geralmente numa aula de dança contemporânea, que assim, não tô julgando, estou falando que existe sim essa relação muito forte na dança contemporânea, que às vezes você está lá assim, pá, aí às vezes você está ali muito concentrado, você sai de lá com uma energia diferente do que numa aula de exato. numa academia. Assim, é diferente, mas é também pensar nesse diferente como também um lugar de valorizar, que é muito importante, que é um dos objetivos de agregar aqui o valor para as aulas nas academias. E acho que essa é a Júlio, pergunta. Júlio, isso é uma coisa é um dado muito interessante que você falou. Essa é uma característica das aulas de dança dentro de uma academia, né? É esse universo da festa, do encontro, de celebrar a vida, de celebrar o corpo em si, quebrar tabus, entendeu? Enfim, cara, é incrível. É literalmente incrível. E isso permite que o aluno também ele, de certa forma, crie.
cria afinidades e laços com o que você está propondo a ele também, né? Então é bem comum, você vai ter diversas pessoas dançando ao mesmo tempo com você, pessoas que, e muito pelo contrário, tem gente que às vezes chega com muito estressado do trabalho, muito estressado do dia, enfim, com problemas em casa. Eu digo por conta própria. Às vezes acontece algumas coisas ao longo do meu dia, quando eu entro dentro da sala de aula e eu começo. Assim, quando eu entro na academia, eu vejo os olhinhos, assim, os olhinhos, o professor chegou, professor! A gente esquece. Esquece do problema. Literalmente. Então, é um lugar onde a dança ela tem esse poder de, de, de libertar, de mover, de movimentar todas essas energias. Eu acredito que dentro de uma sala de aula, dentro de uma academia, de uma sala de aula, a gente movimenta muita força, sabe? E muitas das vezes, quando eu entro para o meu trabalho, eu me concentro muito nisso, porque às vezes eu não estou bem e eu preciso fazer com que a aula aconteça, independente da como eu esteja. Isso eu não posso passar para os meus alunos meu estado de espírito, mas tem esse poderoso lugar. A dança também tem essa missão de libertação, de agregar tudo isso. Assim, são só, assim, o que eu estou perguntando também é a visão do Júlio, tá? Então, posso estar Ah, fica à viajando aqui, vontade, Júlio. Pode ficar à vontade, rapaz. porque assim, eu também percebo que as aulas, né, no ambiente das academias, ela tem um outro poderoso fator, que é a relação da aceitação do corpo, né? Porque enquanto as pessoas estão ali, né, naquele lugar da musculação, que muitas vezes também está voltado para a estética, e ali nesse lugar da dança, a estética pode vir, mas ainda assim você vai perceber o movimento mais pelo bem-estar, pela relação da felicidade que aquilo ali provoca, o encontro com as pessoas, e pelo movimento. O corpo vai estar ali num lugar de. é, Muitas vezes não vai ser pela forma do corpo, mas pelo que o movimento no corpo pode provocar, como felicidade, como alegria, desestresse. Ah, sim, tem picos de adrenalina, né? Tem Então isso, picos de adrenalina, assim, muito, muito sinceros. Ainda mais quando. Olha, eu acho que tem casamento perfeito do que uma música e um corpo em movimento. Não é? Cara, é uma união incrível isso. e, e isso sim, acredito que pode gordinhos, pode gordinhas, pode gordos, pode gordas, não gordinhas, as gordos, gordas, pode magrinhos, magros, Gente, sim, pode exato. tudo. Gente, olha uma coisa, vocês estão me assistindo aqui, deixa eu passar uma mensagem para vocês. Todo corpo é capaz de dançar, entendeu? Não existe um padrão físico. Todo corpo é capaz de dançar usando as suas próprias possibilidades físicas. Então, assim, se você tem a oportunidade de ir para uma academia e ter uma aula de dança, vai ter essa aula de dança, vai procurar isso, você vai se divertir, você vai trazer qualidade de vida para você, entendeu? Se você tiver uma oportunidade de estar conversando com o professor, você também vai poder conversar com o professor e ele vai estar te ajudando, te orientando. Então, assim, é muito legal também, e acontece bastante, que o aluno que vem com esse propósito, né, de perder caloria, ele às vezes até vem no final da aula e fala, poxa, professor, estou começando aqui hoje. Enfim, a pessoa já chega meio tímida, então, assim, enfim, um pouco acima do peso, eu preciso da sua ajuda e tudo mais. E quando você vê que aquele aluno que chegou de um jeito para você, ele está literalmente liberto desses títulos, desses rótulos, né? É incrível. E é interessante porque pensar que o corpo vai estar ali, né, mais nesse prazer do movimento, né? Então, quanto isso
faz com que essas... uma coisa que me falaram, acho que foi até num bate-papo, acho que foi. Quando você está triste, né, num lugar, aí vem as pessoas e vão falar com você. E quando você está feliz, tipo, dando um sorriso, tipo, as pessoas, por que você está feliz? Por que você está assim, feliz? Aconteceu alguma coisa com você? Tipo, hein, que está querendo? E isso, essa alegria que essas aulas trazem, as pessoas se sentem confiantes de que eu posso ficar alegre, eu posso sorrir, eu posso na rua estar ouvindo uma música e começar a dançar sozinho. Isso acho que causa esse empoderamento, que né, é uma palavra muito usada hoje em dia. Isso vai trazer Total. pelo. Então, o prazer no corpo de estar em movimento do jeito que ela sentir que é melhor. Eu acho que traz essa referência muito positiva para as pessoas que estão numa academia dançando, né, numa aula coletiva e trazendo esses benefícios que para mim é muito importante a gente se sentir feliz e, independentemente do que o outro vai achar, se o outro vai achar que você está... Opa, né, isso para mim faz sentido para você isso? Sim, sim, exatamente. Exatamente. E também tem aquela questão, né? Como eu disse para você, geralmente um ambiente onde o aluno que chega, ou o aluno novo na academia, porque o aluno que já está matriculado na academia há bastante tempo, ele já tem um grupinho dele, já tem um pessoal que fala, mas aquele aluno que chega, ele não está dentro disso ainda. Então, eu acho que o professor ele tem um papel muito importante nisso também, de introduzir esse aluno nessa atmosfera, mostrar para ele as possibilidades, entendeu? O que ele vai aprender ali com você, o que ele pode construir junto contigo, né? E quando você e quando isso acontece harmonicamente, isso funciona, isso flui. Eu não, assim, quando eu comecei há 8 anos atrás com a dança, né, dentro de uma academia, porque eu fazia outras coisas, eu tive muito essa insegurança, né? Porque assim, como é que eu vou falar de dança para uma comunidade que não dança, mas que está dentro de uma sala de aula e que precisa dançar, né? E, enfim, tem uns perfis uns padrões de aula onde você consegue fazer isso muito bem, mas também a dança não é só isso. O aluno, quando ele chega para você, ele não quer só ficar no previsível, sabe? Não quer ficar só no que ele consegue fazer. Ele gosta de ser desafiado. Então, quando... É muito bom, Júlio. Eu convido você a fazer uma aula comigo qualquer dia desse. E falando outra coisa, eu vou aproveitar que a deixa. Eu sempre quis fazer uma aula de contemporânea com você, então vamos trocar. Ou podemos unir, né, a minha dança com o seu contemporâneo. Eu acho uma possibilidade boa, hein? Sim, bom, aqui já está jogado como é que é? O desafio, hein? Ó, tá jogado. Então, assim, Júlio, o meu trabalho é praticamente isso. Eu sou um pesquisador do movimento, eu gosto de pensar como eu vou introduzir isso. Agora, nesse período de quarentena, né, eu tive a oportunidade eu tive que reconfigurar minha maneira de trabalhar. Eu acho que todo mundo, né, nós que somos professores, saímos de dentro da universidade, de dentro da academia, e a gente está trabalhando remotamente. Não é a mesma coisa você estar dançando na sua casa junto com o seu professor. Não é a mesma coisa. Mas nesse período aí de quarentena, eu também tive a oportunidade de aprender, de estudar mais um pouco e melhorar o meu trabalho. Então, assim, as pessoas que fazem aula comigo vão ter muitas, muitas emoções nesse retorno, né? A gente não sabe quando vamos poder estar falando disso com segurança, né? Mas eu acredito que quem viver saberá e viverá. Santorini, a gente está chegando nos 50 minutos, Sim, mas eu queria fazer uma última pergunta.
Tá. Assim, primeiro eu vou falar um pouco do que eu sinto, né? Depois, assim, do que eu vejo, depois eu vou fazer a pergunta. Ah, dentro da dança, né? Nesse campo das academias de musculação, né? Que, vou falar assim, academias de Sim, musculação. pode ficar à vontade. Sim. Tem muitos cursos, né? Muitos workshops, muitas formações também de danças específicas, como você falou do fit dance, tem outros tipos de modalidades de danças também, tem uma Muitas infinidade, linguagens. muitas É, linguagens e formações e cursos assim, em monte, né? isso. Então, quando a gente fala aqui de dança, muitas vezes a gente não está restringindo apenas um tipo de dança. Então, tem uma porrada de formações e que vários profissionais têm algum que são formados, né, nessa parte de algumas danças específicas que são, como é que fala? São marcas, não. Como é que é o nome disso? Logomarcas, não. Como fala o nome disso, gente? Porque assim, o fit dance é uma marca. E tem outros tipos de Sim. dança que também são marcas Ah, registradas. tem a Zumba, tem outras plataformas que também trabalham com essa dinâmica de uma aula democrática, de uma aula fácil, de que as pessoas consigam desenvolver, né? Existem várias ferramentas, vários cursos onde a pessoa pode estar fazendo isso, mas, Júlio, isso é a pontinha do iceberg, sabe? É legal você ter esse conhecimento, até porque para você estar dentro desse universo, não é todo mundo que está dentro de uma academia procurando dança quer fazer ponta, quer trabalhar. É Isso. um, é um outro conceito, é uma outra coisa. Dentro da academia também tem muitos alunos onde querem aprender aquela coreografia que está na moda. É isso aí, né? Isso. Isso varia, isso varia de público, isso varia de academia. Então, enfim, tem inúmeras possibilidades. Mas eu acho que para ser crucial para um professor ele ter sucesso nisso, ele precisa literalmente, como eu posso explicar para você? Ele precisa desconstruir isso, sabe? Ele Yeah. desconstrui, peraí, eu pego isso aqui é a fórmula, beleza, eu preciso dar essa fórmula. Eu vou desconstruir essa fórmula e vou montar a minha fórmula. Como é que eu posso fazer, o que eu posso chegar com isso? Senão ele vai ser apenas um instrutor, uma pessoa que aprendeu uma coreografia através de uma plataforma de curso e ele vai chegar e isso vai fazer. Então ele não vai estar nesse lugar onde ele desconstrói e ele propõe as coisas, ele só vai estar reproduzindo um aprendizagem que ele aprendeu em uma aula. É, Isso ocorre muito. Isso ocorre ah, muito. bom, a gente está chegando nos 53 minutos de live. Tá. Então a gente vai ir para o final. O Gel aqui, mandar um beijo pro Gel, que foi um dos nossos convidados, cuja live foi Dança e Filosofia. Beijo, Gel. Fala aí, Ele tá, Gel. ele tá aqui até agora. Fico feliz, Gel. E ele falou que a live tá Fala aí, bem Gel! legal. O cara aqui é fodástico. Depois, desse, pessoal, assista lá a nossa live Dança e Filosofia, tá bom? Bom, Santorini, eu estou muito feliz, assim, eu vou falar um pouco do que eu senti, né, do nosso bate-papo de hoje, do nosso encontro de hoje aqui na live. Mais uma vez, com as suas falas, eu reforço, né, a importância da gente poder perceber com um pouco mais de sensibilidade, poder ver que essas danças nas academias são muito importantes. Não é só para encher linguiça, não é só para botar ali horários para poder falar que tem um monte de aula. Não. Sim, Cada sim. profissional, cada aula ali, né, cada pessoa que está fazendo a aula, elas é muito importante para os benefícios que cada movimento, cada música, cada professor também, que dependendo da formação, ele vai trazer uma bagagem diferente. Então, quanto de benefício. Exato. Um dado muito bom, desculpa sem querer te cortar, mas eu acho muito importante colocar isso. É assim, nós que saímos da dança, literalmente, viemos da dança e chegamos nesse lugar onde a dança mora, que é a casa da educação física, a gente tem uma outra visão de aula.
O professor que ele vem da educação física, que ele não teve essa passagem por dança, é uma outra visão de aula também. Porque eu não sei, eu acho que a gente da dança, que é artista, que a gente está pensando, somos preparados a pensar com sutileza e sensibilidade a cada movimento, a cada posição, o que a gente pode chegar, onde a gente pode alcançar. Então, quando a gente encontra essas pessoas dentro de uma sala de aula, a gente propõe esses laboratórios de movimento e o aluno ele consegue fazer, né? Então, é muito legal isso. É desafiador nesse ponto onde tem essas pessoas, onde não tem esse contato com dança, mas depois que elas começam a ter essa visão de dança e de possibilidades, elas ficam bem contentes e não vão te largar mais. Bom, aproveitar o seu gancho aí, vou pedir para você, por gentileza, fazer suas considerações finais e depois eu, logo em seguida, farei as minhas. Ok. Então, gente, é com muita alegria que eu estou aqui hoje, a convite do Júlio. O Júlio me convidou há um tempo atrás para poder fazer essa live, né? A gente ia fazer um dia, só que não pôde e eu estou aqui. Eu gostaria que vocês se permitissem, entendessem que a dança é para todo mundo. Não precisa ter um corpo, não precisa ter uma habilidade, superpoderes. Todos nós somos capazes de dançar. Então, corre para a primeira academia! Tô brincando. Corre para a primeira academia e se matricula. Não, mas não tenha medo de chegar numa aula de dança. Se você tiver a oportunidade de conversar com o professor, converse com o professor, que ele vai estar te ajudando, vai estar te dirigindo. Enfim, nós estamos aqui para ajudar mesmo, sabe? Eu acho que a dança ela tem uma missão. E eu descobri a minha missão, porque na realidade eu queria ser mesmo piloto de avião. Oh. E hoje eu estou na dança. Então, assim, eu acredito que a dança me escolheu. E quando eu descobri isso, que a minha missão vai além de ensinar passos de dança, o meu trabalho ficou milhões de vezes mais gratificante. Então, assim, muito obrigado pela essa oportunidade de estar aqui. Eu acredito que eu não sou o primeiro, virão outros colaborando com esse seu trabalho. Muito obrigado por essa oportunidade. E é isso aí. Um beijo para vocês. Obrigado a todos que ficaram aqui nos assistindo, alguns alunos, outras pessoas que eu não conheço. Só sei que tá subindo um monte de coração aqui, assim, ó. Um monte de coração. Pessoal, manda coração mesmo, porque o Instagram adora coração. Alcione! Beijo. Alcione foi uma das convidadas cujo tema foi dança e ações sociais, falando do projeto maravilhoso Anastácia. A dança é um avião, onde faz todos voarem. Igor Fagundes, que foi também um convidado, cujo tema foi dança e poética. Beijo, professor Igor Fagundes, que também falamos aqui sobre um dos seus poemas hoje, do livro Pensamento Dança. A Santorini também tem! Viu? Por favor, né? Olha, Igor Fagundes, eu costumo dizer que ele é um mentor, né? Ele é uma pessoa que colabora muito com o nosso trabalho. Ele é o cara que coloca a gente para pensar. Ele é a pessoa que está nesse entre, né, de possibilidades infinitas. E tá acabando. Isso aí. Muito do que eu sou, muito do que eu faço. Eu estou muito fagundiano. Oh, gostei disso, muito bom. Muito bom. Estou fagundiano. Gratidão, Santorini, por ter aceitado o convite. Estou muito feliz aqui com a sua presença, com o seu alto astral, que com certeza, nesse momento que a gente está vivendo, é essencial. E eu tô assim, eu tô super... Recebi esses energias positivas aqui em dose dupla, assim. Estou muito feliz. Amanhã vamos ter mais uma live cujo tema será dança e fisioterapia com a queridíssima Núbia Barbosa, trazendo muitas informações sobre esse tema que é muito importante para o nosso corpo. Cuidar do corpo de maneira
como um todo. Um beijo, Isso aí. gratidão novamente. Um beijo.